glorificado e agradecido ao nome do Senhor. Irmãos, nesse momento nós estamos passando a oportunidade para o pregador essa noite, mas eu gostaria que você estendesse as suas mãos aqui para frente. A palavra de Deus diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus para usar o servo dele, não de acordo com aquilo que eu quero, o que você quer, mas de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Abre a boca e fala com Deus em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, nessa hora, Deus, estamos na tua presença, porque a tua palavra diz, ó Pai, pode ter 2 ou 3 pessoas unidas em teu nome sobre as presenças. Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha usar o teu servo, ó Pai, não da forma que eu quero, não da forma que a igreja quer, mas da forma que o Senhor quer, ó Pai. Usa ele, Deus, no profundo e revelado do Senhor. Faça dele, ó Pai, segundo a tua vontade nesta noite, ó Pai, e venha trazer, ó Deus, a alimentação para cada um de nós, ó Pai, de acordo com aquilo que nós necessitamos, em nome de Jesus. É dessa forma que nós oramos e te agradecemos. Pela igreja diz? Amém. Vamos receber o servo do Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, por favor. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por estar aqui neste lugar. E agradecer a Ana que me convidou. O pastor Fernando que abriu as portas, sem mesmo me conhecer antes, sem ter falado comigo, mesmo por telefone a gente nem se comunicou, mas ele abriu as portas da igreja para que Deus pudesse estar me utilizando nesta noite. E eu glorifico ao Senhor, né, que está aqui no nosso meio e que certamente já tem falado poderosamente em nossos corações e continuará falando. Amém. Para aqueles que todos me conhecem, já me viram talvez pela televisão, ouviram falar. Eu tenho a profissão de jogador de futebol já há algum tempo e defendo as cores do Cruzeiro. Eita glória! Mas antes de tudo, né, eu sou um servo de Deus. Aleluia! Antes disso tudo, eu tenho a minha aliança com Jesus Cristo, meu Salvador e meu Senhor. E quando o Senhor me dá a oportunidade, eu sempre procuro testemunhar aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, nesta noite, eu gostaria de compartilhar uma mensagem da parte de Deus e junto com essa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, a gente vai tentando contar um pouco da história também, da minha história, como Deus foi agindo, como Deus foi trabalhando, para que nós possamos também ver que o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele está com aquele que é governador, com aquele que é presidente, com aquele que limpa a rua, com aquele que trabalha independente da sua função, da sua profissão. Deus está ali, porque Deus ele busca no homem um coração contrito e aquebrantado. E aonde Deus encontra, ele estabelece, e ali ele faz morada, e ele usa esse homem ou essa mulher para a glória dele. Amém, querido? Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Filipenses capítulo de número 4. Filipenses capítulo de número 4. Existe um versículo muito conhecido e famoso aqui neste capítulo, o versículo de número 13, mas eu quero compartilhar com os irmãos o versículo anterior, que é o versículo de número 12. Ou o versículo de número 11, a partir do versículo 11. Filipenses 4, do versículo 11 até o versículo de número 13. A palavra do Senhor nos diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12: tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo
e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o versículo 13 que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo uma declaração de equilíbrio espiritual. Porque muitas vezes nós utilizamos o versículo 13, mas nós não sabemos em que ocasião, em que contexto o apóstolo Paulo utilizou esse versículo. Como ele estava vivendo, de que situação, o que ele estava passando naquele momento. E somente um homem que passa por momentos difíceis, por momentos bons, por momentos de humilhação, por momentos de exaltação, por momentos de abundância, por momentos de escassez, ele pode ter essa certeza e convicção de dizer: eu posso vivenciar todas as situações, porque Jesus Cristo me fortalece e me capacita para viver esses momentos. Então, eu me recordo agora de um homem chamado Jó, na Bíblia, que era o homem mais rico do Oriente, um homem milionário que nós trouxemos para os nossos dias, um homem que não tinha falta de nada financeiramente, materialmente, mas ele vivia com Deus segundo as leis. Ele não tinha uma intimidade profunda com o Senhor, mas quando ele foi atacado da parte de Deus, permitiu que o diabo tocasse nos bens dele, tocasse até mesmo na sua própria carne, mas não tirasse a vida dele. Naquele momento que Deus restituiu todas as coisas para ele, ele declarou: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Então ele foi andar com o Senhor no momento da dificuldade. Ali sim ele começou a andar com Jesus Cristo e começou a ver o poder sobrenatural de Deus para transformar a sua vida, para lhe sustentar. E o apóstolo Paulo então declara isso, porque ele vivenciou essas circunstâncias adversas, ou em cima ou embaixo. Mas o apóstolo Paulo, o que ele tinha? Ele tinha um equilíbrio, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia que Deus era poderoso para poder sustentá-lo em toda e qualquer circunstância. Muitas vezes, querido, isso não acontece conosco, infelizmente. Muitas vezes nós somos levados pelo momento, nós somos levados pela circunstância. Se o momento está bom, nós estamos felizes. Se o momento está ruim, a gente está abatido, triste e muitas vezes se lamentando ao dia: por que eu nasci, por que essa situação toda, e começamos a nos lamentar. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus quer nos falar que nós devemos buscar esse equilíbrio espiritual da parte de Deus. Porque o equilíbrio espiritual ele vem, querido, quando nós buscamos a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, Ele é forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Ele é o dono de toda a graça. Ele é o Deus que nos ama incondicionalmente. Independente, queridos, do que nós tenhamos, independente da profissão que nós tenhamos, Ele nos ama incondicionalmente. O profeta Jeremias mesmo disse: ainda que a mãe abandone o seu filho, todavia o nosso Deus não abandonará. Por quê? Porque é um amor incondicional. Independente, queridos, do que nós possamos fazer, independente do que nós temos, Deus nos ama. Nos ama e Ele tem o melhor para nós. Mas Ele quer, em primeiro lugar, que nós reconheçamos este amor da parte dEle, que nós saibamos discernir o amor de Deus em primeiro lugar, não aquilo que Deus pode fazer comigo. Não, eu vou buscar a Deus porque Deus pode me abençoar, eu vou buscar a Deus porque Deus pode abrir uma porta, porque Deus pode curar, porque Deus pode fazer isso, aquilo. Sim, Deus pode, mas Deus quer que você experimente o amor dEle em primeiro lugar. Senhor, eu estou aqui porque Tu pagaste um preço por mim, porque Tu me amas e Tu queres salvar a minha alma, a minha vida. Tu queres me ter contigo eternamente, na eternidade, porque todas as coisas aqui, eles são passageiros, mas aquele que confia no Senhor permanece para sempre. Aquele que espera no Senhor, aquele que confia e espera no Senhor, não é aquele que
espera as bênçãos de Deus, mas é aquele que confia e espera no Senhor. E é verdade que nos nossos dias, muitas vezes nós vivemos como um gangorra, pastor. Nós vivemos em cima e vivemos embaixo. Mas o Senhor quer que nós vivamos este equilíbrio na nossa vida espiritual. Que nós saibamos verdadeiramente quem nós temos crido. E que nós saibamos que aonde nós estivermos, Ele estará conosco. Seja na abundância ou na escassez, Ele estará conosco. Seja na dificuldade ou seja no momento bom, Ele estará conosco. Seja na saúde ou até mesmo na doença, Ele estará conosco. Ainda que o cônjuge nos abandone, todavia o Senhor não nos abandonará. Ele estará lá presente, de mão estendida. Eu te levanto, eu te ajudo. É esse Deus que o apóstolo Paulo quer nos apresentar nesta noite. É esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa, segundo o poder dele que opera na vida daqueles que o Espírito Santo habita. Esse é o Deus poderoso, mas o poder dele quer se manifestar primeiramente para salvar a minha alma, salvar a tua alma. Foi assim que Jesus Cristo disse para Nicodemo naquele diálogo do capítulo 3 de João. Ele disse: porque Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu me recordo agora de Mateus capítulo 1, versículo 21, que Jesus, que o anjo fala para José: e tu darás o nome a esta criança de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse foi o objetivo que Deus tem enviado Jesus, para nos salvar dos nossos pecados, para nos dar vida eterna. Esse é o prato principal, é aquilo que vai alimentar a nossa alma, aquilo que vai nos sustentar, é a presença do eterno Deus em nós, é a presença dele. As demais coisas, querido, vai vir no tempo do Senhor. No tempo de Deus, as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai te acrescentar. Deus nunca chega atrasado, sempre na hora certa. Nós que somos apressadinhos, né, pastor? A gente é apressado. Nós somos apressadinhos, nós queremos tudo para onde? Fizer alguma coisa, uma bala, alguém ficou bala e jogou aqui. Entendeu? Então nós queremos tudo para onde? Para hoje, nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Mas o apóstolo Paulo quer nos ensinar que o nosso Deus nunca chega atrasado, chega na hora certa. Estou desempregado, mas na hora certa o Senhor vai abrir a porta. Eu vou perseverar, eu não vou retroceder, eu não vou desistir, porque é o meu Deus, Ele sabe do que eu ia ser, e Ele é poderoso para fazer. Ninguém pode impedir o Senhor de abrir uma porta, querido. Glória a Deus. Ninguém, seja presidente de empresa, seja diretor, seja quem for. Se Deus quiser abrir a porta, ninguém pode abrir. Aleluia. Porque Ele tem em suas mãos a chave da porta. A chave da porta está nas mãos dele. Eu me recordo que uma vez ainda no Santos Futebol Clube, onde eu fiz a minha formação, foi no Santos Futebol Clube, e em 98 eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. E logo em seguida eu senti um constrangimento da parte de Deus de começar a compartilhar o amor de Deus para com os meus colegas. Muito obrigado. E logo em seguida eu senti esse constrangimento de compartilhar o amor de Deus. E certa feita o presidente me convida ao seu escritório, dizendo para mim: Marcos, eu preciso falar com você. E aí fui, feliz, porque eu falei: Deus, eu vou ter um aumento salarial, fui contente ali, na expectativa de ter um aumento financeiro do meu trabalho. Mas quando cheguei ali, a surpresa que tive foi que o presidente falou assim: tu continuares a falar desse Jesus, desse Deus da Bíblia para os meus companheiros, eu te mando embora do mundo. Eu te mando embora daqui. E aí o que fazer naquele momento? Ele disse: ou você continua nesse grupo sem falar de Jesus e andar com a Bíblia debaixo do braço, ou eu te mando embora se você quiser continuar dessa maneira. E eu falei: presidente, eu não posso negar aquele que se entregou por mim incondicionalmente.
19 anos, eu tinha 19 anos na época. E então, o que fazer naquele momento? O sonho que estava na minha frente de ser jogador de futebol profissional, um atleta, de poder ajudar meus irmãos. Eu sou caçula de 8 irmãos, sou mais novo dos 8. Somos todos migrantes em São Paulo, vindo do Ceará, morando em favela, lá em Osasco, na Grande São Paulo. Como ajudar então meus pais, meus irmãos? Porque ali, entre aspas, estava a solução, pastor. Mas o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus poderoso. E a Bíblia nos diz em Mateus 10, a partir do versículo 32, se tu confessares ao Senhor Jesus diante dos homens, o Senhor Jesus te confessará diante do Pai. Eu fiz naquele momento sem temer o desemprego, sem temer a minha carreira, a minha profissão, porque o meu temor estava em Deus. O meu temor estava no Senhor, que sonda mente e corações. Era nele. Então eu não podia negar o meu Deus naquele momento. Eu falei assim, não, eu confesso o meu Senhor Jesus Cristo. Mesmo que isso me custe o meu emprego, o meu trabalho, mas eu confesso o Senhor Jesus. Porque se uma porta se abre aqui, se fecha aqui, Deus pode abrir outras. Amém? Deus pode, queridos, abrir outras. Então não tem porquê, meus amados. O chefe fala, mente, que eu não estou aqui, mente, porque isso, mente aquilo. Não, seja verdadeiro. Fala a verdade, eu não posso mentir, porque eu sirvo a Deus, o Deus da verdade. Se o Senhor quer que eu minta, se a senhora quer que eu minta, então fala, é a senhora mesmo. Eu não posso atender, eu estou ocupada, neste momento não dá. Mas seja verdadeiro, honrando ao teu Deus, honrando ao seu Senhor, e Ele vai te honrar. Aleluia. Se você pegar um emprego aqui, Deus vai abrir outra porta ali. Deus vai fazer, porque Ele é fiel e Ele é poderoso. E assim que aconteceu, eu fui para a casa dos meus pais, de Marincuia. O pastor da Igreja Batista Central de Adoração em Santos, na Grande São Paulo, ele foi me levar de Kombi, né? Lá em São Paulo a gente chama de perua, foi me levar de perua. E cheguei de Marincuia e meus pais então ficaram surpresos com aquilo. Os meus pais então, a decisão deles foi, vamos arrumar um serviço para você trabalhar, 19 anos, vagabundo dentro de casa, 19 anos desse tamanho não dá. A gente não tem nem para nós, mais um para comer aqui de graça. Então eles pediram para mim um emprego. E eu falei, mãe, pai, eu creio que Deus é poderoso para abrir uma porta. É o desejo do meu coração, um sonho. E eu fui mandado embora porque eu temi ao Senhor, eu honrei ao Senhor. Então eu creio que Deus pode abrir uma porta para mim e me abençoar ainda nessa profissão. E assim, depois de 2 meses, o telefone da vizinha toca, porque nós não tínhamos ainda telefone em nossa residência na época. Então toca, era um empresário de jogadores me convidando para ir para o Gama, em Brasília, para recomeçar a minha carreira. E assim então eu pude ver a fidelidade de Deus na minha vida. Eu pude testemunhar para os meus pais que até então não acreditavam nesse Deus que eu tinha entregado na minha vida, a Ele. E assim eu pude testemunhar, pai, mãe, veja o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus está nos vendo, nos olhando. E assim eu pude testemunhar, retomei a minha carreira de jogador de futebol, né, no Gama, e Deus aos poucos foi abençoando, foi abrindo portas, mas tudo ao seu tempo. Mas querido, mas a minha fé não estava condicionada ao trabalho, não estava condicionada ao desemprego ou ao emprego, estava condicionada ao amor de Deus, estava condicionada ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim, estava condicionada ao sangue de Jesus que foi derramado para me lavar, para purificar-me dos meus pecados. Os meus pais disseram, Marcos, mas você é um bom filho, você não precisa virar esse povo aí, esses crentes, né? Você não precisa ir nessas igrejas. Meus pais me disseram, você é um bom filho, mas só eu sabia que bom filho eu era. Na ausência do meu pai, só eu sabia o que eu fazia, né? Na ausência, só Deus via as minhas atitudes, o que eu fazia naquela época. Desde os 13 anos, morando dentro de uma concentração, com um monte de jovem ali, só Deus sabia o que eu fazia com aquele jovem, à noite, que a gente fazia na praia, cidade de Baiana, Santos, mas os meus pais não sabiam. E para eles o Marcos era santinho, né? E muitas vezes acontece com alguns jovens aqui, né? Os papai acham que são santinhos, mas assim,
Vamos por aí só fazendo besteira. Mas Deus está vendo isso. Não adianta eles brincar de esconde com o Senhor. Não, papai e mamãe não vê. As pessoas não veem, mas Deus está de olho. Aleluia, Ele está fazendo. E então eu pude falar para meus pais: pai e mãe, só eu sei e Deus o quanto eu era desobediente a vocês. Eu falava por telefone que ia para um lugar, mas eu ia para outro. E Deus sabia de tudo isso. Então eu reconheci os meus pecados. E assim eu entreguei minha vida ao Senhor. E é isso, queridos, que nós devemos fazer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário desse pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, querido? É um dom, é de graça. Não precisa pagar. Não precisa dar nada, queridos. É gratuito. 0800. Que maravilha, é? 0800. No ditado no mundo que de graça até injeção na testa, né? Eu não quero injeção na testa lá de graça, né? Mas a salvação eu quero. A salvação eu quero. A presença do Senhor eu quero de graça. A presença de Deus em mim eu quero. Porque é de graça, querido. E nesta noite está aqui disponível para todos nós a salvação. Para todos nós, independente da idade que nós tenhamos, a salvação está disponível. Só basta nós cremos no Senhor e Ele então escreverá o nosso nome no livro da vida e teremos a certeza da eternidade. Amém? Teremos a certeza de passarmos a eternidade com o Senhor. E então, o apóstolo Paulo nos fala sobre equilíbrio. Para nós buscarmos o essencial, que é a presença de Deus. Buscarmos o essencial, que é esse amor que Deus revela por nós na cruz do Calvário. Não é as coisas materiais. Porque se a gente ficasse guiado por aquilo que nós enxergamos, o time perdeu lá, vou ficar triste, abatido, vou dar um tiro na minha cabeça. Não, o time ganhou, nossa, eu sou o melhor jogador, vou dar salto, vou soltar fogos. Não é isso. Eu não posso estar condicionado a isso. Eu estou condicionado ao meu Deus. Nós cantamos vários louvores aqui, mas um deles me chamou a atenção e dizia que Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Mas muitas vezes nós cantamos isso da boca para fora, porque na vivência, infelizmente, está longe de nós. Nós cantamos, mas viver isso nós não vivemos. E Jesus tem que ser a nossa alegria. Tem que ser a nossa alegria. Porque eu me recordo que quando eu não tinha nada, eu entreguei minha vida ao Senhor, Ele era a minha alegria. E hoje que o Senhor me abençoou, Ele continua sendo a minha alegria. Não é o que o Senhor me dá materialmente, mas é aquilo que Ele me dá como eternidade. Isso sim é a razão da nossa alegria. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo quer nos ensinar é o equilíbrio espiritual. Buscar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos conceder. E muitas vezes, então, nós estamos aqui num ambiente gostoso, nós glorificamos, exaltamos, pulamos, falamos em línguas, damos glórias ao Senhor. Mas, muitas vezes, nós estamos condicionados ao ambiente. E quando nós chegamos em casa, o que fazemos? Será que nós glorificamos ao Senhor? Damos aleluia? No nosso trabalho, o que fazemos no nosso trabalho? Será que nós somos uma testemunha viva? Será que a luz de Cristo brilha em nós? Será que nós somos o sal da terra que dá gosto às pessoas? As pessoas gostam de estar do meu lado. Será que é isso que acontece? Porque você dá o sabor para as pessoas, para aquele ambiente sujo, onde as piadas são chulas, as piadas vulgares, e você chega lá e você impõe respeito. Ou será que nós entramos na mesma onda e começamos a contar também uma piadinha, começamos a analisar daquilo? Não. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para fazermos a diferença. A diferença para brilhar no meio das trevas. Lá onde eu estou, meu patrão, ele é isso, ele é aquilo, ele é de outra religião, ele tal, ele não se gosta. Mas Deus te colocou ali, querido, para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Imagine se não fosse a empregada do Naamã, o leproso. Imagina se não fosse a empregada dele, ele não teria sido curado. Porque foi a empregada, serva, timidamente falou: minha senhora, se o meu Senhor soubesse, o profeta de Deus que tem Israel, ele iria buscar ajuda. Então ela falou com a simplicidade, e foi a maneira que Deus utilizou aquela jovem. E assim o homem foi curado, foi abençoado e viu o poder de Deus na simplicidade.
publicidade, sem invadir a privacidade das pessoas. Eu morei em um país, na França, 5 anos, onde você não pode, você não pode falar de religião para ninguém. Tem que respeitar. É um país laico como o nosso país aqui é, mas lá eles respeitam. Eles respeitam isso, eu não posso falar. Mas no jeitinho a gente vai pegando intimidade com as pessoas, daqui a pouco você solta uma, solta outra, né? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, o Senhor tem um plano na tua vida, e assim a palavra de Deus vai entrando no coração. Aleluia. E é um meio difícil esse meio que eu convido, porque as pessoas têm tudo que eles querem materialmente, como é difícil, mas o que eles não têm é a paz. Muitas vezes a alegria deles está condicionada ao carro, vive trocando de carro, vou comprar um carro, daqui 5 meses compra outro, aí compra outro, e compra outro, e nunca tem paz, nunca tem alegria. É o momento da gente falar, Jesus é alegria. Aleluia. Jesus é a verdadeira paz. Jesus quer te abençoar de uma maneira que você não foi abençoado ainda. Aleluia. E aí o Senhor vai usando, e muitos deles vão sendo salvos, muitos deles vão sendo libertos. Por quê? Porque o Senhor Jesus quer nos usar lá onde nós estivermos. E então, quando nós entendermos que nós devemos servir ao nosso Deus por aquilo que Ele é, certamente o Senhor vai nos usar poderosamente. E nós vamos ser muito mais abençoados. Muito mais abençoados. Segunda coisa que o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, nos ensina, é que nós devemos ser equilibrados também na vida familiar. Nós podemos estender esse equilíbrio para a nossa vida familiar. Sério? Muitas vezes os relacionamentos são levados pelo momento também. Se o marido está empregado, está tudo bem em casa. Se o marido está desempregado, a briga acontece. Se o marido não traz um feijão com arroz, né, para casa, e não traz a farinha com rapadura, né? Aí o bicho pega. Farinha com rapadura, maravilha. Entendeu? Aí começa a briga, começa a disputa, os conflitos em casa. Mas nós devemos deixar, como diz o Salmo 137, versículo de número 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então deixar o Senhor edificar. Senhor, entra na nossa casa. Todos os cômodos te pertencem. A nossa vida te pertence. Edifica a nossa casa, Senhor. Independente dos momentos, a nossa casa tem que ser um oásis. Tem que ser um lugar abençoado pelo Senhor. Imagina depois de domingo, como a cabeça está 3-0 do maior rival. Pastor, não dá. Você sai do campo arrasado. Mas a minha família não tem nada a ver com isso. Verdade. Cheguei em casa, abracei meus filhos, minha esposa. É outro ambiente, não tem nada a ver. Meu trabalho é uma coisa, minha família é outra. Não tem nada a ver. Quando eu chegar no trabalho lá, eu vou lamentar, eu vou ficar triste, mas na minha casa eu tenho que sorrir com meus filhos, não tem nada a ver com isso. Minha esposa não tem nada a ver, eu vou ficar chateado, brigar com a minha esposa porque eu perdi. Eu estou triste, mas eu tenho que dar um sorriso para ela. Eu digo, amor, isso é. Eu estou triste hoje, amanhã o Senhor vai abençoar, vamos ganhar e vamos ficar amém. Glória a Deus! É assim que acontece comigo. Só que eu não posso estar condicionado a isso. Estão entendendo? Eu tenho que buscar um equilíbrio na minha família. Eu tenho que buscar um equilíbrio na minha família para que eu possa amar a minha esposa, possa ter um bom relacionamento com ela, com os meus filhos, independente do que passa exteriormente. Independente das coisas, das circunstâncias, eu tenho que ter essa comunhão com eles. Estão entendendo? Então é isso. Por isso que nós devemos buscar esse Deus que nos abençoa segundo a sua vontade, no plano dele, que Ele está presente conosco, que Ele sabe o que está acontecendo na nossa vida e que no momento certo Ele vai intervir. Ele vai intervir em nossa vida e falar assim: basta sofrimento, basta enfermidade, basta desemprego. Mas imagina um camarada casa com uma loira, daqui a pouco a camarada, eu errei, acho que eu errei de escolha, né? Devia ser uma morena. Aí
saber escolher. Muitas vezes quando eu falo para o jovem, querido, eu falo justamente isso. Saiba escolher com quem você vai passar o resto da sua vida. Olha aí uma coisa que muitos jovens não sabem. Não é o profeta que escolhe para vocês não, viu? Não é o pastor aconselha, mas não é o pastor que vai viver com fulano, não. Na hora que as coisas estiverem ruins, é o pastor que vai viver, não. É vocês que vão ter que resolver. E como que nós podemos ter um equilíbrio na hora da escolha, querido? Será que ele tem ao Senhor mesmo? Será que o Senhor é prioridade para ele? Eu tenho que ver isso. Será que ele tem Jesus Cristo como prioridade da vida dele? Será que ele é temente ao Senhor? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é necessário que nós saibamos. Será que ele arregaça as mangas e trabalha um preguiçoso vagabundo, né? Desculpa a expressão, é preguiçoso que quer só ficar no bem comum, né? Será que a mulher gosta de acordar às 11 da manhã ou acorda cedo? Queridos, temos que saber escolher. A minha esposa às 6h30 da manhã está acordada. 6h30 da manhã está acordada, trocando as crianças, 3 filhos nós temos, trocando para levar para a escola. 6h30. Não falta um dia de escola das crianças, todo dia. E a Ana sabe, várias atividades ela tem na igreja, ensina as crianças, culto das senhoras, ela está lá, está ministrando o culto das senhoras, aula de coreografia para as crianças, aula de coreografia para os adultos, para as senhoras, visita asilo, visita orfanato. Minha esposa está sempre lá. Está sempre presente. Hoje mesmo ela não pôde vir, estava na igreja dando ensaio para jovens, lá na igreja de expressão, de dança, sei lá, esse negócio aí. Coisa de mulher, né? Aí ela estava lá. Está entendendo? E à tarde ela estava lá com a minha filha lá no jazz, à tarde, porque a minha filha faz o negócio de jazz. Ela estava lá. Então ela está pronta sempre, nunca está cansada. 220, eu falo, bom, Senhor, eu vou vir. Não, mas temos que viver, temos que fazer para o Senhor, enquanto é tempo. E eu glorifico o Senhor, porque eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me deu sabedoria para escolher. E outra coisa importante para escolher, não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Por aquilo que a pessoa é. Muitas vezes a pessoa vai por aquilo que ele pode te dar, que tem, e daqui a pouco o casamento vai embora. E infelizmente não é a vontade de Deus. Então equilíbrio familiar, queridos, é uma coisa importante para nós sabermos que Deus está presente na nossa família, no nosso lar, está nos abençoando, pode vir em qualquer momento. Eu estou firme na rocha, eu estou de montada com a minha varoa, e nada vai nos abater, nada. Nenhuma circunstância, porque nós estamos firmados na rocha, em nome de Jesus. Equilíbrio profissional, isso é uma coisa importante também. Eu convivo muito com isso, e é difícil. Uma hora a mídia fala que você é bom, outra hora a mídia fala que você é ruim. Uma hora a mídia fala isso, fala aquilo, o jornal fala aquilo, o torcedor fala outro, e o torcedor diz: imagina se eu tivesse ouvido tudo que fala, uma hora eu estou na esquerda, uma hora eu estou na direita, eu estou na frente, eu estou atrás. Não ia parar. Nós temos que saber aquilo que o Senhor pensa de nós. Aquilo que nós temos de valor. E você é valorosa, você é valoroso. Deus nos capacitou. Deus tem nos capacitado para fazer aquilo que nós fazemos. Então nós temos que ter convicção. Deus me colocou aqui, não foi por acaso. E eu tenho que dar o meu melhor. Dê o teu melhor aonde você estiver. Faça o teu melhor. Tem um versículo bíblico em Eclesiastes 9, em versículo 10, que fala: tudo quanto te vieres as mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Todas as tuas forças. Dê o teu melhor. Você pode não ser o melhor capacitado, mais inteligente, mais habilidoso, né, com a bola nos pés, mas pelo menos eu vou correr. Enquanto eu puder, eu vou correr. Eu vou correr, eu vou dar o meu melhor lá. Eu chego mais cedo, eu faço o meu alongamento, meu fortalecimento, eu faço tudo que tem que fazer. Os caras que são habilidosos, que tem o dom lá, chega na hora do treino, vai lá, nem alonga. Só que o cearense é perna de pau, tem que chegar mais cedo. Tem que chegar mais cedo, tem que fazer algo a mais, querido.
na minha posição, mas eu sempre fazia algo a mais. Eu tenho que fazer algo a mais, porque não é porque eu sou bonito, eu sou lindo, só não é porque eu sou bonito que o treinador vai me escalar. Eu tenho que fazer algo a mais. E na nossa profissão, independente qual seja, tem que fazer algo a mais. Eu não posso chegar lá e ficar reclamando, patrão, hoje está sol, não dá para trabalhar hoje não. A pele do cearense vai estragar a pele desse sol. Né? Na França, lá quando eu joguei na França, nevando, lá cheio de neve no campo, não, está muito frio, não posso treinar hoje. Não pode, rapaz, se joga na neve, lá se joga debaixo do sol, a pele já está toda curtida já, isso aqui não pega mais nenhuma doença não, já desde os dedos pequenos na roça, não pega não. Entendeu? Então tem que estar lá disposto. Eu vou lavar a casa, eu vou lavar com o melhor, vou dar o meu melhor. A patrona não está vendo, o patrão não está vendo, mas Deus está vendo. E é Deus que vai me promover, é Deus que vai me abençoar, é Deus que vai me levar além. É o Senhor. Aprove a Deus utilizar um homem chamado Muricy Ramalho, que é o treinador do Santos hoje. Aprove a Deus usar esse homem para me abençoar na minha profissão. E portanto, nas vezes que eu trabalhei com ele, eu nunca fui titular com ele. Mas no dia a dia, eu fui conquistando a confiança dele. Com as minhas atitudes, o meu comportamento no dia a dia, nos treinamentos. Sim, Senhor, dá 50 bolas no campo. Vou dar 50 bolas, dou 51, 52. Quando os outros falam, não, 50, não, vou dar 50, 100, 1000, eu dou. E isso foi tocando o coração desse homem. E o homem, para onde ia, ele me indicava, não, eu quero o Ceará no grupo. E eu ia lá para as coisas de Deus até a porta, eu ia, mas não jogava. Eu falei, Deus, que mistério é esse? Ou me traz, mas não me dá oportunidade. Mas Deus foi amaciando meu coração e me dando entendimento. E graças a Deus em todas as coisas. Que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então agradeça, porque pelo menos a porta está aberta para você estar trabalhando. E assim foi, até que chegou um tempo. Em 2006, quando ele saiu, só para você ter uma ideia, ele saiu do Internacional de Porto Alegre, chegou a Abel Braga, um outro treinador, e com outro treinador que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha visto. Ele me colocou para jogar, fui titular. Fomos campeões da Libertadores em cima do São Paulo, jogando. Fomos campeões do mundo em cima do Barcelona, jogando. Campeão da Recopa, jogando. Então, você vê como são as coisas. Deus faz. Segundo a vontade dele. Mas o que nós temos que fazer, queridos? Estar preparado. Tudo que vier na tua mão para fazer, faça conforme a tua forças. Dê o melhor. Dê o teu melhor. Que Deus está vendo. E Deus vai te abençoar no tempo dele, em nome de Jesus. Então tem esse equilíbrio. Esse profissional, não escute o que os outros falem, não vai dar certo. Você vai estar com esse projeto, né? Esse projeto não vai dar certo, não. Vai dar certo sim, porque o Senhor está comigo. Eu vou dar o meu melhor e Deus vai me abençoar. Vai dar certo, eu vou vender picolé. Lá em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, querido, eu vendia numa granja, vocês sabem, acho que é granja, né? Que vem de galinha, vem de frango, essas coisas. Então, quando eu cheguei em São Paulo, na favela, para ganhar um frango, eu despelava aquelas moedas de galinha, eu despelava lá, ficava despelando as galinhas, tirando aquelas moedas. E no final do expediente, eu ganhava um frango, levava para casa festa, e chegou o frango para comer. Depois eu fui vender picolé, colocava a caixa de isopor nas costas, e eu usasse, meu pai trabalhava de cerveja no pedreiro, eu ia com a caixa de isopor vender lá, na obra dele, lá com os serventes que venderam. E ia lá com alegria, entendeu? Porque assim faz, seja fiel no pouco, e eu te colocarei no mundo. A gente não pode já dar o passo maior do que a perna, né, pastor? Não podemos querer chegar em São Paulo antes de passar pela cidadezinha aqui do interior, tem que ter todo o processo. Está entendendo? Então Deus age dessa maneira. Mas dê o teu melhor naquilo que o Senhor tem colocado para fazer. E por último, querido, equilíbrio financeiro. Eu tenho acompanhado já desde 98, são aí 15 anos de conversão. Eu tenho acompanhado, vivido e ido em muitas igrejas. Eu tenho visto muito, infelizmente, que no
nosso meio muitas pessoas não conseguem ter equilíbrio nessa área. As pessoas falam assim: eu sou dizimista, e acham que tudo vai acontecer na área financeira. E não é assim. E não é assim. Nós devemos andar segundo aquilo que o Senhor tem nos dado. Em 2002 eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Deus, eu quero casar. E eu falei assim: Senhor, ainda que seja quase que um milagre, né? Arrumar uma esposa para mim, mas Senhor, faz esse milagre. Senhor. Faz esse milagre. É verdade. Faz um milagre, Jesus. Faz um milagre. Só faltou o Senhor perguntar para mim: contra quem você quer casar, né? Não, é a favor, Senhor, não é contra não. Então, em janeiro de 2002, eu falei: Senhor, eu cansei de ser solteiro, cansei de ficar indo para um lado e para o outro sozinho, eu preciso de uma esposa agora. E eu falei: Deus, eu quero até dezembro essa esposa, né? No mesmo ano, em 2002. Em dezembro eu quero casar. Se vira, Senhor. O Senhor conhece todas as mulheres, então, né, arruma para mim. Vai. E assim fui orando, Deus, pedindo o Senhor abençoar. E eu estava em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e numa terça-feira à noite, no culto de oração, eu encontro uma bela jovem. Bela jovem, ela não conhece, né? Ela é muito bela. Muito bela. A senhorita Fernanda, eu encontro a senhorita Fernanda lá. E nós então, como somos jovens da igreja, comer aquela famosa pizza, né? De jovem vão comer a pizza. E os olhos do cearense não estavam mais na pizza, só na Fernanda, né? Ela só já estava batendo a mil já. Então já estava já. E depois então a gente começou a se conhecer, fomos ao cinema, fui conhecer os pais dela. E até então, nada de muito sério. E fui para São Paulo, para casa dos meus pais. 15 dias depois voltei a Ribeirão Preto para pedir ela de casamento. E ela nem sabia disso. Fui falar para minha mãe: vamos lá em Ribeirão, que a minha esposa está lá, Deus me mostrou, e ela é que eu quero casar. Vai me ajudar, porque o cearense não é muito macho ainda não, né? Vamos, mamãe, comigo me ajudar. E fui lá para Ribeirão Preto, cheguei lá, apresentei os pais dela, e falei para ela: Fernanda, eu venho e trouxe minha mãe, porque eu quero pedir você em casamento. Ela: você está louco? Eu falei: é. Se você quiser, vai ser assim. Eu orei a Deus e até dezembro. Dezembro? Eu falei: é, dezembro deste ano. Não tem esse negócio de namoro não, comigo vai, né? E assim foi, aí, muito decidido. E ela aceitou essa loucura. Ela aceitou, ela falou assim: você é maluco, eu sou mais ainda, então vamos casar. Agora tem que ter a aprovação dos pais. Vamos lá, os pais não queriam e tal, mas finalmente aceitaram. E eu saí de Ribeirão Preto, passei, fiquei desempregado. E agora? Estou desempregado, em maio mesmo saí de lá do Botafogo, fiquei desempregado. E com casamento marcado para o dia 7 de dezembro do mesmo ano. E eu falei: meu Deus, e agora? Não tinha nada, estava com a mão na frente e atrás. E o que eu tinha era um carro. Eu tinha um carro, um Vectra 97, e ainda não estava totalmente pago, ainda tinha quitado o carro. Então o que eu fiz? Eu fui, penhorei meu carro no banco e peguei 5 mil reais emprestado no banco para me fazer o casamento. E assim nós fizemos. Eu falei: amorzão, você tem 5 mil reais, se vira para arrumar o casamento agora. Aí ela foi, conseguiu lá a promoção disso, promoção daquilo, não sei o quê, e conseguimos casar, queridos, por 5 mil reais. E não tinha dinheiro para comprar os móveis, e agora? Não tinha dinheiro não para comprar os móveis. Aí a gente foi no Primeira Mão, tem um jornal Primeira Mão de móveis usados, né, essas coisas assim e tal, usados. E eu fui lá procurar, a gente comprou sofá na Primeira Mão usado, compramos armário, fui até desmontar um de um armário que eu comprei, fui lá desmontar na casa da mulher, fui desmontar o armário para a gente poder casar. Porque era o objetivo naquele momento, né? Casamento. E vamos dando um passo conforme as nossas pernas. Muita gente entra em casamento, já é todo endividado, porque quer tudo do bom e do melhor. Mas um passo a cada vez. Um passo a cada vez. Só que a única coisa, pastor, que nós compramos nova, não vou falar de adivinhar, que adivinhar é de Deus. É a cama. A cama, É o ninho de amor. Ninguém pode ter usado isso. É um milagre. A peça tem que ser nova. Verdade. Então nós parcelamos em 10 vezes a cama. Parcelamos em 10 vezes a cama e compramos uma. Mas as outras coisas, querido, tudo usado. Porque o objetivo ali, o essencial, era o amor que eu sentia por ela e ela por mim. Então era essa aliança que nós estávamos fazendo.
A gente não estava casando para ser bonitinho para os outros, para fazer festa linda para os outros. Não, a gente estava casando para poder Deus abençoar o nosso casamento. Esse é o objetivo do casamento. E Deus nos abençoa e cada passo vai mudando. Conforme a nossa fé, Deus vai abençoando, vamos dando passo. Enquanto na minha idade, com 22 anos, na época, hoje, jogador de futebol com 22 anos, muitos deles já são ricos. E eu não tinha nada. Mas Deus foi abençoando passo a passo. E a gente vai dando passo conforme o Senhor vai abençoando. Então isso é equilíbrio financeiro. Isso é equilíbrio financeiro. Eu me recordo quando eu joguei no Internacional, tinha um jovem que jogava comigo. No jogo ganhava um salário muito menor, 2 vezes mais do que eu. E ele não sabia como que a gente conseguia ter as coisas. Como, Ceará? Vocês conseguem comprar essas coisas? Comprar um apartamento. Falei, queridos, Deus dá sabedoria para a gente administrar. Aí um dia me bateu na minha porta, rapaz, eu fui surpreendido com um tal do imposto aí que eu não sabia que tinha. Você não pode me emprestar uma grana para me pagar do imposto? Eu falei, rapaz, mas assim, você ganha muito mais do que eu, que é dinheiro emprestado. Você sabe, né, como que é as coisas, né? Você vê como que são. O inimigo vem e rouba. Mas Deus dá sabedoria para aqueles que pedem. Eles peçam sabedoria a Deus, e Deus vai te dar sabedoria para que quando você tem o seu saláriozinho no final do mês ou no início do mês, Deus vai multiplicar aquilo a semente. Mas obviamente que o segredo é: seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel no pouco. Quando ganhava 100 reais, eu dava meus 10 reais no Senhor. Quando ganhava 1.000, dava meus 100. Quando ganhava 5, dava meus 500. E assim vai sucessivamente. Mas não importa a quantidade, tem que ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus, que Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Vamos colocar aqui para a crise nesse momento. Em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo falou nossos corações esta noite sobre equilíbrio. Equilíbrio, queridos. Aonde você estiver, na área que você vivenciar, procure buscar esse equilíbrio de Deus. Não viva segundo as circunstâncias, o momento das coisas, porque o mundo ele vai passar, essas coisas vão passar. Mas aqueles que esperam no Senhor permanecerão para sempre. Busca o Senhor por aquilo que Ele é, e certamente Ele vai te abençoar. A Bíblia nos diz lá em Salmo 37, de versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E nós agradamos a Deus quando nós buscamos Ele porque Ele é. Deus, eu te busco porque Tu és o meu Pai eterno, porque Tu me amas incondicionalmente, porque Tu me protege, porque Tu me guarda, porque Tu és a fonte da minha vida, Tu és a fonte da minha alegria. Por isso que eu te busco. E certamente o Senhor vai se agradar, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar, porque Ele não deve nada a ninguém. Feche teus olhos neste momento. Reflita sobre aquilo que você ouviu nesta noite. Busque o equilíbrio de Deus espiritual. Busque o equilíbrio de Deus na área familiar, na área profissional, na área financeira. E certamente o Senhor vai te dar sabedoria, capacitação, para que tu sejas uma bênção onde você estiver. O Senhor vai abrir as portas para te abençoar. O Senhor vai entrar com você e vai sair com você. O Senhor vai te proteger, vai te guardar, vai te livrar do mal, vai te livrar do laço do passarinheiro. E 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque o Senhor estará contigo. O Senhor vai te guardar, porque é fiel, Deus poderoso, em nome de Jesus. Guarda o teu povo, Senhor. Protege o teu povo, Senhor. Abre portas, Senhor, para os teus filhos. Oh, aleluia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dá sabedoria, entendimento, compreensão. Tira a cegueira espiritual, Senhor, para que nós possamos compreender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós queremos vivenciar a tua presença a cada dia, vivenciar, Senhor, os teus bem-feitos, as tuas maravilhas, Senhor, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, Senhor, em todas as áreas de nossas vidas. Nós queremos, Senhor, vivenciar as tuas maravilhas, meu Deus, que a tua presença seja constante conosco, que a tua presença nos leve além, Senhor, da nossa
para o teu povo é muito melhor do que eles possam imaginar. E nesta noite nós nos direcionamos ao mundo espiritual para repreender toda a obra do inferno, toda a obra do maligno, toda a obra do diabo contra a tua igreja, Senhor. E nós abrimos as portas no nome de Jesus e nós profetizamos para a honra e glória do teu nome, Senhor, a tua presença, os teus anjos